Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu desejo que bem. Meus irmãos, na mensagem de hoje falarei convosco sobre como ter um relacionamento com Deus. Esta aqui é uma mensagem relevante e que fará bem a você que quer ter um relacionamento com o Senhor, mas não sabe como fazer isto. Bom, começando, para que um homem ou uma mulher pecador tenha um relacionamento com Deus, é necessário que, primeiramente, o tal ouça o Evangelho, creia no Senhor Jesus Cristo e receba a Ele em sua vida. Tá? Porque é somente por meio do Senhor Jesus é que nós podemos estar com Deus. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Além dessas coisas, meus irmãos, isso aqui é o fundamental, o princípio de tudo para se ter um relacionamento com o Pai. Além disso, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, porque o pecado ele separa o homem de Deus. E por isso, para que alguém se aproxime dele, a pessoa precisa se arrepender frequentemente de seus pecados, para que ela não se afaste do Senhor, para que ela não permaneça longe dele, mas que ela fique perto. Então, temos que nos arrepender diariamente, frequentemente dos nossos pecados. Quando nós desobedecermos ao Senhor, quando nós fizermos alguma maldade, temos que ir em oração e dizer: Senhor, eu fiz isso de ruim, me perdoe. Temos que fazer isso porque, como eu falei, é para que nós nos aproximemos de Deus. E outra coisa também que é necessário para nos aproximarmos do Senhor é que nós ofereçamos sacrifícios a Ele. Mas os sacrifícios dos quais eu falo não é oferecer animais ao Senhor, mas sim oferecer a Ele outras coisas, oferecer coisas boas. A palavra sacrifício no hebraico significa aproximar-se. E nesse sentido aqui, nós temos que oferecer assim ao Senhor coisas boas para que nos aproximemos dele. Usando um exemplo de um certo site, é como oferecer um presente a um amigo para se achegar a ele. Ofereça ao Senhor coisas boas, como, por exemplo, ofereça a Ele o seu amor, a sua obediência, a sua devoção e respeito. E ofereça também a Ele elogios e palavras de amor e honra. Certamente, gente, essas coisas agradam a Deus. E se você se arrepender dos seus pecados e também oferecer sacrifícios como estes ao Senhor, ou você se aproximará dele e ficará mais perto dele. E isso é algo maravilhoso, porque Deus, ele é o melhor companheiro que há em todo o universo. Muito melhor do que a presença de uma mãe, de um pai, de um marido, ou uma esposa, amorosos. Muito melhor do que a presença de um excelente amigo humano e outras pessoas. Porque o Senhor, ele é perfeito. Ele é santo, ele é justo, ele tem toda a virtude que existe. Ele é poderoso, forte, sábio, hábil, protetor, provedor. Ele pode fazer o que é impossível a nós fazermos. E muitas outras coisas. Há infinitas coisas a falar sobre Deus, das quais é literalmente possível ficarmos uma eternidade inteira só falando sobre o Senhor. E agora, meus irmãos, se por acaso vocês quiserem, além de ter um relacionamento com Deus, vocês quiserem ser amigos dele, e terem uma conexão com ele, então outra coisa que é necessária é vocês obedecerem a ele. Em João capítulo 15, o Senhor Jesus, ele disse uma palavra interessante aos seus discípulos, no versículo 12 ao 14. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A palavra amigo no hebraico significa ligado ou conectado. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, nós seremos amigos dele.
E nós poderemos desfrutar dos benefícios dessa amizade. Como, por exemplo, podemos desfrutar mais do amor de Deus, que Ele tem por nós. Nós poderemos ter mais intimidade com Ele. E o Senhor também, Ele nos tratará amigavelmente. O Senhor, Ele já nos ama. Mas se nós formos obedientes à sua palavra, Ele nos tratará como seus amigos. Isso é algo muito bom. Outras coisas, meus irmãos, que convém nós fazermos para nos relacionarmos com Deus, é nós orarmos a Ele e também ouvirmos a sua voz. O motivo disso é porque a comunicação é uma das coisas necessárias para se ter e manter um bom relacionamento. Por isso, se você não tem um hábito de orar, cultive esse hábito. Comece a se pôr de joelhos em oração e começar a falar com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Quando for orar ao Senhor, ore a Ele com sinceridade. Porque está escrito em Provérbios, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com sinceros ele tem intimidade. Sinceridade é não esconder, ou seja, não esconda do Senhor o que você está pensando e o que você está sentindo. Seja sincero a Ele. Fale sobre os seus pensamentos, sobre os seus sonhos, projetos. Fale sobre as suas emoções. E se você está se sentindo alegre, ou então se você está se sentindo com medo, inseguro, triste, ou então irado contra alguém. E também fale sobre os seus desejos. Fale sobre os seus bons desejos, porque Deus ele tem prazer em realizar os desejos de seus filhos. E também fale sobre os seus maus. Por exemplo, Senhor, eu quero cometer este pecado, eu quero cometer aquele outro. Mas diga isso para que depois você dizer, Senhor, me perdoe por ter essas coisas. Por favor, me ajude a não fazer este mal que eu quero fazer. Diga isso, o Senhor, Ele se agradará da sua atitude e ajudará você a fazer o que é certo, a fazer o que é bom. Mas também, meus irmãos, além de orar, dedique um tempo para ficar em silêncios e ouvir a voz do Senhor. É importante no relacionamento nós falarmos, mas também ficarmos quietos para ouvir. E durante a oração, fique por um tempo em silêncio e ouça Deus falar contigo. Ele pode falar com você de diferentes maneiras. Ele pode falar de maneira audível se quiser. Isso é algo raro, mas às vezes ele faz por algum propósito. Às vezes ele fala conosco, colocando em nossa mente um pensamento forte e que não está saindo. Às vezes ele fala em nosso coração. E uma das principais maneiras que ele usa para falar conosco é por meio da Bíblia Sagrada. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, então cultive esse costume. Abra sua Bíblia e antes de lê-la, diga ao Senhor, Senhor, eu te peço, me dê entendimento para eu compreender a Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus, amém. E após fazer isso, comece a ler a Bíblia e analisando bem ela. E veja se alguma palavra que você está lendo, ela fala com você. Parece que ela foi escrita para você mesmo. Nesse caso, pode ser o Senhor falando contigo. Se você quiser saber mais sobre como ouvir a voz de Deus, assista o canal Pastor Antônio Júnior, 9 maneiras de se ouvir a voz de Deus. É uma mensagem maravilhosa, é uma bênção. Lá você aprende as diferentes maneiras que o Senhor usa para falar conosco e como nós podemos reconhecer e discernir que é a sua voz falando conosco e não a nosso próprio coração ou a do próprio inimigo. E por fim, meus irmãos, uma coisa necessária para se ter um bom relacionamento com Deus, e não somente com Ele, mas para ter um bom relacionamento com qualquer pessoa, um familiar, um amigo ou outros, é o amor. Ame ao Senhor. O amor é uma coisa necessária para se ter e manter um relacionamento com alguém. Faça bem a Deus e não mal
Respeite-o, honre-o, seja leal a ele, dedique-se a ele, valorize-o, fale bem dele, se importe com o Senhor, dê a ele prioridade em sua vida. Deseje ardentemente a sua presença, sabe? Se você fizer isso, você será beneficiado em sua vida. Porque Deus ama os que o amam. Ele não é como seres humanos, que uns desprezam e odeiam quem ama a eles, mas valorizam aqueles que os odeiam e os desprezam. Então, se você der ao Senhor o seu amor, Ele te retribuirá e também Ele dará mais do seu amor por ti. E se você amar a Deus, isso não vai para Ele te amar mais, mas isso para Ele demonstrar mais do amor que Ele tem por você. O Senhor, Ele quer demonstrar amor por nós. Contudo, Ele, por assim dizer, Ele se contém. Hein? Ele se contém por amor a si mesmo, para que Ele e o seu amor sejam valorizados. Se você quer que Deus demonstre mais o amor que Ele tem por você, então ame a Ele, ame-o mais. E como amar a Deus? Amar o Senhor não é apenas sentir um bom sentimento por Ele. Amar o Senhor está mais envolvido com atitudes do que com emoções. E por isso, pratique para com Deus o amor ágape em 1 Coríntios capítulo 13. E seja disposto a sofrer por Deus. Sofra por Ele também, assim como o Deus Filho, Ele sofreu por nós. Além disso, seja bondoso para com Deus. Trate-o bem e não mal. Trate ele com seriedade. Seja humilde em sua presença. Não honre a si mesmo, honre a Ele. Se porte decentemente, porque as suas atitudes influenciam a maneira como o Senhor será tratado pelos outros. Se alguém se comporta mal, as pessoas ao nosso redor podem blasfemar contra Deus por nossa causa. Mas se nós nos comportarmos bem, as nossas volta poderão glorificar a Ele por causa de nós. Faça o Senhor, Ele não tem vergonha de ser chamado de o seu Deus. E além disso, meus irmãos, para comprova de que vocês verdadeiramente o amam, e o amor de vocês não é falso, obedeçam a Ele também. A obediência é um requisito para alguém ser amigo de Deus. E obediência é também uma prova de amor para com Ele. O Senhor Jesus, Ele disse em João capítulo 14, versículo 21, 23 e 24: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Guarde a palavra de Deus para obedecê-la. E com isso, o Senhor, Ele expressará mais o amor que Ele tem por você. Quais mandamentos nós devemos guardar? Guarde os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Porque Deus, Ele quer ser o seu único Deus. E também porque só há uma divindade de verdadeira no universo. Outro mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. O motivo disso é porque a sua confiança deve estar no Senhor. E o Senhor, Ele quer que a sua adoração seja exclusiva para Ele e não para imagem de escultura. Ora, não tomarás no Senhor teu Deus em vão. Faça isso porque o Senhor, Ele quer que nós honremos ao seu nome. Por isso, não tome o nome do Senhor em vão. E não fique falando o nome dele com brincadeira. Fale com seriedade, respeito e amor. Honra teu pai e tua mãe. Honre aos seus papais e também seja obediente a eles para que você aprenda a se sujeitar à autoridade de Deus e saiba como honrá-lo. Porque o Senhor, além de Deus, Ele é também Pai. Não matarás. O Senhor, ele é o autor da vida. Ele é o único que tem direito de tirar a vida de alguma criatura. Por isso, não destrua a obra do Senhor.
Não adulterarás. Seja leal a Ele. Não quebre alianças que você fez com Deus. Não furtarás. Não queira tomar para si as coisas de Deus. Não queira tomar para si a sua glória, por exemplo. Não dirás falso testemunho. Na presença de Deus, não conte mentiras a Ele. Ele sabe toda a verdade. É impossível enganá-lo. Diga a Ele a verdade. Não cobiçarás. Não fique desejando ter para si as coisas que são de Deus e só para Ele. Não fique, por exemplo, querendo assumir o lugar dele na vida de alguém. Por exemplo, ser a primeira era a pessoa que o outro mais ama, ser a primeira prioridade dele. O primeiro lugar pertence a Deus. Além disso, também pratica o mandamento: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de todas as tuas forças. Tudo que você escolher ser, que seja para a glória do Senhor, seja por amor a Ele, para a sua alegria e o seu prazer. Ame ao Senhor com todo o seu bom pensamento e com todos os seus sentimentos e desejos. Ou seja, tudo que você pensar a respeito dele, que seja bom e agradável a Ele. E também tudo que você sentir, que seja bom. Sinta da alegria em Deus. Sinta afeição por Ele. A afeição é o sentimento de amor. E também sinta bons desejos por Ele. Deseje a sua presença. E também deseje fazer o bem a Ele. Tudo que você entender a respeito do Senhor, que seja bom. Sempre interprete direito o que Ele faz e o que Ele diz. E se você interpretou algo errado, corrija a si mesmo, mude a si mesmo. Porque Deus nunca está errado, Ele sempre está certo. Então, se entre nós, um de nós errou, quem errou foi nós e não Ele. E também, meus irmãos, use todas as suas forças para obedecer a Deus, fazer o bem e para não pecar. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Se você também ama o Senhor, demonstre amor por aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Não fique amaldiçoando o seu próximo, mas fale bem dele. E trate-o bem como estivesse tratando o próprio Senhor. Mas claro, não é para você adorar essa pessoa, a adoração é só para Deus. Esses aqui são os principais mandamentos. Os mandamentos que resumem tudo, que resumem todos os outros mandamentos do Senhor são: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bom, meus irmãos, esta mensagem vai ficando por aqui. Se vocês gostaram dela, peço que apertem o botão de gostei e também deixem escrito o seu comentário eu falando sobre este vídeo. Compartilhe essa mensagem para os seus, para abençoar eles e fazer eles também saberem como ter e manter um bom relacionamento com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. E peço também que vocês assistam as outras mensagens que tenho enviado ao YouTube. E para que vocês cresçam mais no conhecimento da Palavra de Deus. E sejam edificados por ela. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs. E até a próxima, se Ele quiser. Amém.